Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito, o programa que busca trazer sempre temas palpitantes, temas atuais, temas na área jurídica que vão te ajudar a compreender essa vida em sociedade. E essa semana tínhamos que trazer um tema bem relacionado, tá? E esse tema escolhido foi curatela, interdição e principalmente que vai envolver muito é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nada melhor do que trazer alguém que está engajado nesse conhecimento, que está trabalhando e que domina plenamente. O nosso convidado é o juiz Vladimir Alcebides. Seja muito bem-vinda ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila Sodré, agradeço esse espaço para nós divulgarmos informações que reputamos relevantes em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, todas essas mudanças que houveram. Pois é, e aí a gente aproveita até pela própria experiência como professor e aí a gente já espera exatamente algo bem mais didático. Até porque toda essa mudança, né, do Estatuto já em vigor esse ano, ele não deixa de ser um tema novo para os operadores de direito. O que o senhor reputa de mais importante e que mudou em relação ao Estatuto, né, em relação, fazendo um link diretamente com a própria curatela e a interdição? Pois não, eu diria que a mudança maior foi tentar respeitar a autonomia e a independência das pessoas com deficiência. Essa é a ideia que nós devemos ter, maior de todas. Na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela aloca uma definição de pessoa com deficiência, que é uma definição biopsicossocial. Então, não se preocupa apenas com a condição neurológica, mental, cognitiva da pessoa com deficiência, mas se aquela interação, aquele impedimento de longo prazo em interação com outras barreiras na sociedade, por exemplo, até mesmo, não apenas barreiras arquitetônicas, barreiras de transporte, mas até barreiras dos comportamentos das pessoas. Então, se essas pessoas com deficiência, elas não estão aptas a efetivamente a participação na sociedade em igualdade com as pessoas sem deficiência. Então, essa ideia de resguardar a autonomia e independência é a primeira grande mudança. Disso decorre que alguns institutos sofreram grandes modificações. Por exemplo, a curatela, ela passa a ser uma medida excepcionalíssima, extraordinária, e que quando deferida pelo juiz, ela deveria ser, antes de tudo, levar em consideração os limites e as potencialidades e as condições pessoais da pessoa com deficiência. Que ela durasse o menor tempo possível, que ela fosse sujeita até mesmo a uma revisão, né, com a possibilidade até de, mais à frente, dizer, essa pessoa não precisa mais ser curatelada. Então, aproveitando essa sua última fala e pensar, então, naqueles processos, naquelas pessoas que hoje estão curateladas, há a possibilidade de rever isso no judiciário, porque nós temos, muitas vezes, tínhamos, né, a provisória, tida como provisória, e depois a definitiva. Vendo isso hoje, e estando num contexto familiar de alguém que está interditado, haveria um processo de pedido de revisão, alguma coisa nesse sentido, já com base nesse novo estatuto? Haveria essa possibilidade? Sim, na verdade, uma revisão da curatela seria algo possível, desde que a pessoa já não tivesse mais as condições neurológicas, mentais, né, intelectuais que a levaram a tanto. Né? Então, isso aí nós já tínhamos anteriormente essa possibilidade. Mas, na verdade, a ideia é que as pessoas elas sejam curateladas tão somente até a necessidade dela. Então, nós temos a curatela total, né, a interdição total, poderíamos dizer dessa forma, e nós temos a interdição parcial. A ideia é que não existisse, em suma, é difícil isso acontecer na prática, mas que a curatela ela seja sempre pensada se realmente aquela pessoa necessita daquela medida judicial tão drástica. Afinal, outra pessoa, né, vai regê-la civilmente, né, regê-la nos contratos, regê-las na sua vida financeira para todo sempre. Então, primeiro nós vemos se a curatela é necessária efetivamente e, se o for, que tentemos apenas uma curatela parcial e não curatela total. Se pessoas já curateladas totalmente, elas
seja suficiente apenas uma curatela parcial, que isso fosse implementado, poderia até ser revisto judicialmente mesmo. Um dos casos até comum, até para fazer um trabalho diretamente com os portadores de Alzheimer, a gente tem uma certa dificuldade nessa questão referente à curatela. Como você mesmo falou, até numa questão psicológica de conversar com a família, muitas vezes essa questão da necessidade ou não. Porque é como se fosse um termo, até como você mesmo falou, a morte civil. E essa, muitas vezes, é a preocupação da família, principalmente quando o curatelado ele está no início do Alzheimer, onde ele ainda está naquele processo que tem um pouco de consciência, as perdas de memória são vagas. Como é que seria tratado até para resguardar também outros direitos em relação a pessoas que estão nessa situação? Claro, Sheila. Veja só, a ideia seria de fato que nós tivéssemos uma situação de progressão no uso dos institutos jurídicos. Né? Então, hoje, para além da curatela, né, você no início tinha me perguntado das grandes novidades, nós teríamos uma segunda grande novidade, que seria um novo instituto chamado de tomada de decisão apoiada. Então, a tomada de decisão apoiada é um instituto em que a própria pessoa com deficiência, né, e aí diríamos, claro, a lei não vai mudar a natureza das coisas, né? Até a própria lei de Deus. É claro que as pessoas vão continuar sendo necessárias uma proteção jurídica e elas vão continuar com as suas deficiências. Mas, se é uma deficiência realmente pequena, diminuta, e a própria pessoa, ela consegue ir ao judiciário e elege 2 pessoas que serão seus apoiadores, então aí nós estaremos diante da tomada de decisão apoiada. Essa pessoa, ela não é curatelada, não está sendo interditada, mas está sendo juridicamente, né, judicialmente eleitos 2 pessoas que vão a apoiar. Eu diria que esse é um instituto, por exemplo, bem apropriado para esse seu caso narrado, né, de uma pessoa no início dos sintomas do Alzheimer. Porque até no momento ele ainda consegue, até esse momento, como você falou, mencionou, escolher realmente, tentar escolher de forma racional as pessoas que irão, né, ser apoiadores, que estarão ali, né, nesse momento de tomada de decisão. Nesse termo, esse termo jurídico que vai ter nessa decisão, ela poderá limitar exatamente quais são as situações em que ela utilizaria ou seria necessário a assinatura desses apoiadores? Sem dúvida. Nessa tomada de decisão apoiada, né, um instituto material e que se reflete no processo, né, há a eleição de 2 ou mais apoiadores, 2 ou mais apoiadores, né, podem ser mais de 2, até para dividir a carga que representa realmente, né, o cuidado com uma pessoa com deficiência mental razoável, os limites dos atos em que elas serão apoiados, né, o tempo de vigência desse acordo judicial de apoio, né? E também o cuidado de que não haja conflito de interesses, de que não haja influência indevida. Mas os atos já poderiam ali estar colocados. Sim. Bem estabelecidos. Olha, a gente vai entrar mais nesse tema, até principalmente com alguns casos, e também com o novo CPC também muda algumas coisas, até no formato da audiência, das partes, de intervenção do próprio Ministério Público em relação a esse caso específico, quando envolve, né, o portador de deficiência. Mas a gente vai deixar isso para o próximo bloco. Permaneçam aqui no programa Café com Direito e conheçam mais um pouquinho sobre o direito dos portadores de deficiência. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Você foi inteligente, permaneceu aqui assistindo o programa Café com Direito e conhecendo mais sobre o direito, né, das pessoas civis. E a gente está falando, né, exatamente com alguém que conhece muito bem esse direito, até porque pelo próprio papel dele como presidente do IBDFAM. Né? Então, olha, eu estou falando de mim. Cada vez mais a gente percebe que o direito civil ele tem tentado alcançar a sociedade, porque a sociedade avança muito mais os costumes, os hábitos e aí vai. E pelo que a gente observa, essa nova legislação, né, e o novo até Código de Processo Civil também, quando vai falar de curatela, ele deu uma mudança no foco.
né? Ele tira o foco patrimonial e joga o foco na pessoa e, às vezes, na necessidade, na humanização. Como o senhor demonstra isso com o próprio conhecimento e a legislação para ratificar essa afirmativa? Sem dúvida. Como dissemos, a macro mudança foi, de fato, a tentativa de se extrair um mínimo de vontade, ou a vontade da pessoa com deficiência, né, mesmo que ela seja mínima, essa vontade, e efetivamente, então, se dê autonomia a essa vontade, para que essa pessoa humana com deficiência, ela não seja completamente alijada dos seus destinos, dos destinos de sua própria vida. Então, é nesse sentido que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, aliás, até se denomina Lei da Inclusão, Lei Brasileira da Inclusão com Pessoa com Deficiência, ela vai nos dar esse norte, né? Na verdade, trazendo para dentro do direito brasileiro até a Convenção de Nova York, convenções internacionais de pessoas com deficiência, e vão e garantem uma capacidade jurídica legal a essas pessoas. Aliás, capacidade jurídica que se refere apenas a aspectos patrimoniais, né? Uma eventual curatela, ela abrangeria apenas aspectos patrimoniais. Mas que agora o foco mudou e aí você tem outras possibilidades, até por conta desse cuidado. E aí vem uma preocupação, né? Aí vem até uma preocupação mais processual mesmo, dessa segurança, dessa vontade. Uma audiência ou durante esse processo, como conseguir extrair um pouco dessa vontade, até por conta da questão multidisciplinar que tem que envolver isso. Seriam os próprios laudos, que muitas vezes são feitos fora, né? Geralmente é fora do alcance judiciário, são indicados órgãos ou especialistas para isso. Como mudar esse foco? Como ter essa certeza, essa tranquilidade que essa pessoa tem capacidade de extrair ou capacidade de afirmar a sua vontade? Sem dúvidas. Veja, o direito, né, a lei não vai mudar a realidade dos fatos, né? Então, é claro que existem pessoas que vão continuar, uma pessoa com mal de Alzheimer em grau avançadíssimo, é claro que ela não consegue exprimir qualquer lampejo de vontade, né? E até para esta pessoa eu diria que a medida mais apropriada seria uma curatela total. Mas existem pessoas em que a deficiência mental ou cognitiva, intelectual, ela acaba sendo pequena. E essa pessoa, ela consegue expressar, de certa forma, a sua vontade. Então, é que, juridicamente, nós preservamos essa vontade e preservemos essa pessoa, né, como a senhora dos destinos de sua vida. Por exemplo, dando-lhe apenas a curatela parcial, o juiz, né, permitindo que ela tenha direitos atinentes ao matrimônio, à fertilidade, direitos sexuais, direitos à saúde e ao trabalho resguardados, direito ao voto, tudo isso aí seja resguardado a essa pessoa humana, que é uma pessoa humana, né? Apenas com a condição da deficiência especial. Ou quem sabe até o próprio instituto da tomada de decisão apoiada, que seria um instituto menos drástico ainda do que a curatela parcial. O conhecimento dessas opções, por exemplo, né, como o senhor expressa muito bem e está fazendo um trabalho bacana ao explicar esse trabalho da tomada de decisão assistida, ela já está sendo conhecida dos operadores? E isso aí eu falo de forma todos os operadores que estão envolvidos num processo desse. Eu diria que ainda não. Na verdade, estamos num momento da expansão do conhecimento dessa nova lei. A lei brasileira reflete, na verdade, Sheila, a Convenção de Nova York do ano de 2007, que desde o ano de 2009 ela foi introjetada na Constituição brasileira como norma constitucional, pelos mecanismos próprios de aprovação, né? E então, de 2009 a 2015, ficamos com um período de latência em que talvez o Congresso Nacional ele tenha demorado um pouco na aprovação, eu diria, dessa lei, né? Que, aprovada em julho de 2015, só entra em vigência em janeiro de 2016. Então, de certa forma, nós passamos por um lapso de tempo em que a questão da Convenção de Nova York, a questão desses novos ventos protetivos da pessoa humana com deficiência não foram dialogados realmente. E esse diálogo inicia-se agora.
né? Mas há previsão realmente expressa em relação à tomada de decisão apoiada. O senhor recomenda essa medida em que casos específicos? Veja, nós poderíamos ter uma situação em que a própria debilidade advinda da idade, né, traz certa insegurança à pessoa, né, e diremos uma pessoa já com uma idade avançada, que reside sozinha, e ela poderia eleger duas pessoas apoiadoras de sua própria confiança para lhe auxiliarem nos contratos, na vida financeira dela, na vida de saúde, né, em relação a aspectos, questões com hospitais, questões com repartições públicas. Então, ela mesma eleger duas pessoas apoiadoras para ela, duas pessoas ou mais. Também a pequena deficiência mental também permitiria um instituto dessa natureza, a tomada de decisão apoiada. E essa assistência, né, apoiada dessas duas pessoas, tudo deveria ser e tudo terá que ser assinado e concordado pelos três, seria isso? Pelas duas pessoas que estão ali sendo consultadas numa venda, numa compra, num investimento, uma retirada, teria sempre acompanhar a assinatura das três pessoas. Após a homologação judicial, né, pelo juiz, dessas duas ou mais pessoas, né, apoiadoras, elas passam a não representar totalmente, como existe na curatela, mas sim elas passam a apoiar a pessoa com deficiência. Então, o caminho jurídico realmente seria as três pessoas, né, a deficiente e as outras duas, assinarem, por exemplo, um contrato. Né, um contrato de compra e venda, como você bem colocou. E aí também se estabelecendo prazo, numa audiência dessa, estabeleceria prazo para isso? Sim, poderíamos ter um prazo de 2 anos, 5 anos. Então, a legislação ela deixa algo em aberto em relação a isso. Essa possibilidade temporal, o que estaria, que poderia ou não ser objeto, né, desse acordo, que eu diria isso, com o apoio do judiciário. Sim, ficaria em aberto essa situação. Sem prejuízo, claro, também da curatela parcial, da possibilidade de curatela parcial. Eu imagino talvez até a possibilidade de o juiz converter um pedido de curatela parcial nesse instituto menos drástico, né, da tomada de decisão apoiada, ou quem sabe, se nós tivermos a situação de um pedido de tomada de decisão apoiada, mas isso assim não se mostre suficiente para aquela pessoa, né, o juiz poderia dizer, não, aqui seria mais apropriada a curatela. Claro, compreendo. Aí o senhor falou algo interessante, né? Que é essa textura aberta entre a possibilidade de converter uma tutela provisória ou uma de tomada de decisões assistida. Isso tudo dependendo de uma audiência, seria isso? Ou da sensibilidade, ou de um questionamento. O que vai mudar, o que mudaria nessa questão mais humana numa audiência nesse processo? Sem dúvida. A ideia é que realmente, né, o próprio Código de Processo Civil, o Código Civil Novo, né, determina que o juiz ele determine a medida apropriada ou fixe os limites da curatela de acordo não apenas com o desenvolvimento mental da pessoa com deficiência, né, mas também as potencialidades, as habilidades, né, em suma, o meio social em que a pessoa com deficiência vive. Então, essas novas balizas, né, é que trazem uma humanização de todo esse processo. Né? Ou seja, nós vamos tentar dar a medida mais apropriada possível, a ideia é essa, a medida mais apropriada possível, de acordo com as potencialidades daquela pessoa com deficiência. Ou seja, considerando aquela pessoa humana que está ali. É por isso que eu falo tanto da questão de extrair a autonomia, de extrair a liberdade dessa pessoa. É uma mudança de cultura, até de paradigma em relação, né, à pessoa, né? A pessoa e o objeto a ser tutelado, protegido, que não deixa de ser só o patrimonial. Né? E aí até convencer ou trabalhar bem os familiares é um trabalho árduo até também para o judiciário, ou para o juízo que está coordenando ou que está responsável por isso. A gente vai continuar aqui discutindo esse tema. Então, se você tem realmente o interesse em conhecer mais, então assista, a gente já retorna com o programa Café com Direito. Retornamos
retornamos com o programa Café com Direito e nosso tema é na área civil e principalmente os seus atos, a sua capacidade de gerir a sua própria vida. A gente está falando aqui de curatela com o juiz Alcebiades, né, doutor Vladimir? Falando sobre curatela, sobre a proteção do judiciário, buscar o judiciário para proteger, né, um tutelado numa situação especial, com alguma deficiência, seja ela temporária, seja ela parcial, ou muitas vezes já em grau, né, e é necessário um trabalho total, né, curatelar de forma total. Como fazer para, nesse termo, quando a decisão ela não é uma curatela total, ela é uma curatela que chega-se a uma conclusão judicial de que ela é parcial? Até que ponto essa pessoa, por exemplo, muitas vezes bipolar, né, que é algo comum, muitas vezes está no extremo, outras vezes por medicamento fica controlado, como proteger não só as escolhas direcionadas à pessoa, como algum tipo de cirurgia, o tratamento adequado de saúde, mas até o próprio patrimônio. Como, né, equilibrar? Sem dúvida. O Instituto da Curatela e da Interdição, ele é, antes de tudo, um instituto patrimonial. E então é bastante comum, e sempre foi, de que o curador ele passasse a representar patrimonialmente a pessoa curatelada. Eu diria hoje que existe a possibilidade de que os limites dessa curatela patrimonial ela se dê mais até, por exemplo, para grandes somas. Por exemplo, a venda de uma casa, o curatelado, né, a pessoa com deficiência, não poderia fazer, mas talvez a pequena economia do dia a dia, ir ao supermercado, né, compras, digamos, com valores R$100, R$200, 500, isso aí poderia ser dado a essa pessoa. Me parece que isso seria um aspecto de dar uma certa ingerência para essa pessoa com deficiência, até mesmo sobre a sua vida financeira, sem que isso significasse algum perigo de ela própria dilapidar o seu patrimônio. Poderia até delimitar mesmo em audiência, empréstimos. Né? Isso não seria possível, empréstimos não seria possível, grandes somas, venda de bens, venda de automóveis, isso aí não seria possível. Então existe essa ideia protetiva patrimonial. Mas a questão é que, sob esse manto de se proteger patrimonialmente, é que nós não expurgamos por completo a vontade dessa pessoa. Afinal, ela é uma pessoa humana. A pessoa com síndrome de Down, por exemplo, né, que possua síndrome de Down, é uma pessoa que hoje, uma pessoa humana que hoje, desde a sua primeira infância, né, é submetida a processos educacionais adequados, submetidos ao amor materno, ela acaba se desenvolvendo de uma forma enormíssima, né? É isso a ideia legal, né? Que realmente ela vá para o colégio, que ela vá para a universidade, que ela consiga trabalhar, quem sabe consiga se casar. Claro, né? E a gente tem muitos casos em relação a essa possibilidade, né? Então, a grande ideia da lei é que, sobre você proteger patrimonialmente, você não alige aquela pessoa dos seus próprios destinos. Nós temos o caso também de um órgão, e aí a gente vai falar de forma mais, porque abrange um número maior de pessoas, que a gente vai estar falando de regime geral, que é a questão, por exemplo, dos benefícios do INSS. Né, em relação, por exemplo, a alguns casos em que a curatela facilita receber algum tipo de benefício, ou às vezes é até condicional, e tem os casos até, por exemplo, que tem alguns adicionais, né, por conta da necessidade, do grau em que se encontra o curatelado. Isso muda essa questão temporal em que o próprio órgão pode exigir uma renovação em relação a essa curatela? Sem dúvida. Eu diria que o benefício de prestação continuada, né, o amparo social, mais assim conhecido, é até um fator de indução à curatela das pessoas e à interdição das pessoas. Nos últimos tempos, a verdade é que as pessoas têm sido interditadas, às vezes muito jovens, 30, 40, 50 anos, e já se encontram interditadas por completo, visando, né, dadas as dificuldades econômicas do povo brasileiro, né, visando realmente o benefício previdenciário. Mas eu diria que essas mudanças do novo estatuto não excluem essa possibilidade. Mesmo que a pessoa seja curatelada parcial,
mesmo que a pessoa, até mesmo seja protegida apenas pelo Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, mas ela ainda faria jus aos benefícios do INSS, né, que, em suma, são benefícios que não se colidem com a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não seria justo que, ao darmos mais autonomia para essa pessoa humana com deficiência, nós simplesmente retirássemos o benefício previdenciário. A necessidade do benefício. Sem dúvida alguma. Afinal, a lei, como dissemos, a lei não retira a natureza das coisas, né? Não é o fato de ter surgido uma nova lei que vai dizer que aquela pessoa não possui deficiência. Então, a necessidade do benefício, né, resguardados os requisitos legais da lei previdenciária, mas ela continua existindo. Ela não tem capacidade para trabalhar, mas tem para as outras coisas. Isso tem que ser curatelado mesmo e protegido. Sendo curatelada, mesmo parcial, mas continuaria com o direito ao benefício previdenciário, sim. Todo o contexto, ele remonta uma importância muito grande para o momento da audiência. Para o momento de ouvir as partes, né, tanto o curatelado, ou como no caso da tomada de decisões assistida pelas duas outras partes que estão envolvidas, o Ministério Público, né, que muitas vezes agora pode tomar a própria iniciativa em relação a isso, né, dependendo de cada grau mesmo de doença. O que você diria até como para os seus colegas em relação a esse momento, a esse desenvolver e principalmente do que conter dentro de uma decisão desse porte? Já que foi atribuída por lei capacidade civil às pessoas com deficiência, né, e só raramente é que elas seriam curateladas em tese, ou é uma medida excepcional, então isso traz reflexos para o processo judicial, sim. Né? Eu diria que, em primeiro lugar, hoje nós temos a previsão de que a perícia ela é multidisciplinar, contando não apenas com os médicos, mas com psicólogos, com assistentes sociais, né, para ver a questão até das barreiras que aquela pessoa enfrenta. Né? No meu pensamento, o juiz deve intensificar a entrevista pessoal à pessoa com deficiência, justamente para verificar os limites e as potencialidades dessa pessoa, né? Até onde essa pessoa consegue se reger por si só. O que é que ela precisa do curatelado? Né? O que é que ela precisa do apoiador? E então, através de uma audiência que se coloca como mais rica, né? mais cuidadosa, né? O juiz, então, ele proferir uma sentença que, conforme o nosso novo CPC, né, o artigo 755, né, haveria a definição dos limites da curatela. Perfeito. Então, isso, quase como aquelas, por exemplo, a procuração, ela não está ali bem delimitada, né? Isso. Quais são os poderes, seria mais ou menos essa a ideia, então. A ideia é essa, né? Ou seja, dando um pouquinho de atenção também à vontade da pessoa com deficiência, tentando resguardar, na medida do possível, essa vontade e essa autonomia da pessoa com deficiência. Professor Vladimir, eu só tenho que agradecer essa sua participação aqui no programa Café com Direito, a boa vontade de explicar algo, né, que eu sei que não chamou a atenção ainda dos operadores de direito como um todo, e as mudanças, elas são às vezes, são devagar, né, ela vai andando devagar, até porque é necessário isso, né, no nosso meio, né, envolvendo família, envolvendo sentimentos, porque uma das grandes dificuldades com esse tema é exatamente a grande preocupação em não matar a vida civil do curatelado. E mesmo assim, é tudo que envolve esse ato, esse cuidado com essa pessoa nesse momento. Então, o judiciário tem agora com essa legislação, o judiciário tem esse papel, também mais importante ainda, muito mais cuidadoso. E o senhor está à nossa disposição para isso, a gente só tem que agradecer. Eu que agradeço participar desse belíssimo programa, né, que traz a informação jurídica para a sociedade paraibana, né, para quem realmente precisa, para os operadores, mas também para as pessoas que podem estar no processo desse. Sem dúvida. Professor, alguma. muito obrigada. Agradeço. E nós aqui do programa Café com Direito não ficamos e desejamos para você uma excelente semana e na próxima, com certeza, mais conhecimento jurídico para você. Até lá.